O poder da Igreja. A Igreja Católica dominava quase todos os aspectos da vida. As pessoas acreditavam que tudo o que acontecia, boas colheitas, doenças ou guerras, era a vontade de Deus. A religião ditava os costumes, as pessoas rezavam várias vezes ao dia, jejuavam em certas épocas e acreditavam firmemente no céu e no inferno. O sistema feudal. A sociedade era dividida em 3 grandes grupos. Nobres, que eram senhores de terras e viviam em castelos. Clérigos, que pertenciam à igreja. Camponeses, que trabalhavam para os nobres em troca de proteção. Era comum um vassalo jurar fidelidade ao seu senhor em cerimônias solenes, prometendo lutar por ele em troca de terras e segurança. 3. Higiene e hábitos do dia a dia. A higiene era bastante precária. Muitas pessoas acreditavam que tomar banho frequentemente fazia mal à saúde, e o banho completo era raro, às vezes apenas 1 ou 2 vezes por ano. As roupas também eram usadas por vários dias, e perfumes eram usados para disfarçar o cheiro. As ruas das cidades eram sujas, com lixo e dejetos jogados pelas janelas. A alimentação medieval. A alimentação variava conforme a classe social. Os ricos comiam muita carne, pães brancos e bebiam vinho. Os camponeses viviam basicamente de pão, sopas, legumes e cereais. Era comum comer com as mãos, e os talheres eram quase inexistentes. O garfo, por exemplo, só começou a ser usado séculos depois. Casamentos arranjados. O casamento não era por amor, mas por interesse. As famílias uniam seus filhos para garantir alianças políticas ou aumentar suas riquezas. As noivas podiam se casar muito jovens, e as cerimônias eram mais um contrato social do que uma celebração romântica. Punições e justiça. A justiça medieval era extremamente severa. Pequenos crimes podiam resultar em castigos brutais, como açoites, mutilações ou até a morte. Os julgamentos muitas vezes envolviam provas divinas, por exemplo, o acusado era jogado na água, se afundasse, era inocente, se boiasse, era considerado culpado. Festas e diversão. Apesar da dureza da vida, também havia festas populares e celebrações religiosas. Havia torneios de cavaleiros, danças, teatros e feiras medievais. A música e as histórias contadas pelos trovadores eram muito apreciadas, principalmente nos castelos. Cavaleiros e honra. Os cavaleiros medievais seguiam um código de honra, com valores como coragem, lealdade e proteção aos fracos. Eram treinados desde crianças para lutar e servir seus senhores. Ser cavaleiro era símbolo de prestígio e respeito. No alto de uma colina, surge uma imensa construção de pedra, com muralhas grossas e torres apontando para o céu. Esse é o castelo feudal, o coração do poder na Idade Média. Esses castelos surgiram entre os séculos IX e XV, em meio ao sistema feudal, uma sociedade em que reis, nobres e cavaleiros dividiam o poder e a terra. O castelo era mais do que uma casa, era um símbolo de autoridade, um refúgio militar e a sede do senhor feudal, o homem que mandava em tudo ao redor. Fortaleza e proteção. Os castelos eram construídos em lugares estratégicos, no alto de montes ou colinas, perto de rios ou rotas comerciais. Suas muralhas de pedra, torres de vigia, pontes levadiças e portões reforçados serviam para defender o território contra invasores. Em tempos de guerra, os camponeses corriam para dentro das muralhas para se proteger. Lá dentro, todos se preparavam para resistir a longos cercos, que podiam durar meses. A vida dentro do castelo. Por trás da aparência grandiosa, a vida nos castelos feudais era dura e fria. As paredes grossas mantinham o frio e a umidade, e a iluminação vinha apenas de tochas e velas. Os cômodos principais eram o salão de banquetes, onde o senhor recebia visitantes e realizava festas, a capela, a cozinha, os aposentos e as garderobes, os banheiros da época, buracos simples que despejavam os dejetos para fora das muralhas. O senhor feudal vivia com sua família, servos e cavaleiros. Havia também cozinheiros, ferreiros, escudeiros e donzelas, todos com funções essenciais para manter o castelo funcionando. A rotina era marcada por treinos de guerra, caçadas, banquetes e reuniões políticas. Crianças da nobreza. As crianças nobres viviam em castelos ou grandes mansões.
Desde cedo, eram educadas para manter o poder e as tradições da família. Meninos a partir dos 7 anos, iam servir em outro castelo como pajens, aprendendo boas maneiras, equitação, caça, luta com espada e as regras da cavalaria. Quando cresciam, podiam se tornar escudeiros e depois, cavaleiros. Meninas, aprendiam a bordar, tocar instrumentos, cuidar da casa e administrar o lar. Algumas também aprendiam a ler, especialmente se vivessem em conventos. Apesar da vida confortável, eram controladas pelos pais e quase sempre tinham casamentos arranjados ainda na adolescência. Crianças camponesas. A maioria das crianças do feudalismo era filha de servos, que trabalhavam nas terras dos senhores feudais. A vida delas era muito difícil. Desde muito pequenas, às vezes com 6 ou 7 anos, ajudavam os pais nas plantações, cuidando de animais, buscando água e lenha. Quase não estudavam, pois não havia escolas e o trabalho era a prioridade. As brincadeiras existiam, mas eram simples: bonecos de pano, corridas, jogos de pedras e varas. As condições de higiene e saúde eram ruins, e muitas crianças morriam cedo por doenças ou fome. Crianças do clero. Algumas crianças, especialmente as que vinham de famílias nobres, eram enviadas a mosteiros ou conventos para seguir a vida religiosa. Recebiam uma educação mais avançada, aprendendo a ler e escrever em latim. Passavam boa parte do tempo rezando, estudando e obedecendo regras rígidas. Muitas se tornavam monges ou freiras quando adultas. Infância curta. De modo geral, a infância acabava muito cedo no período feudal. As crianças eram tratadas como pequenos adultos e logo tinham responsabilidades. Não existia a ideia moderna de infância protegida ou direito de brincar e estudar. A vida era voltada para o trabalho, a religião e o dever. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal.